Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Fresh Class e para você que está nos ouvindo a mais um Freshcast. Hoje a gente vai falar sobre mais um elemento, mais um ingrediente para você que está jogando o jogo mesmo de atrair e captar clientes para o seu negócio de arquitetura, design e engenharia e tem lá suas dificuldades ou seus receios, seus medos para entrar em contato com essas pessoas e conseguir gerar o que há de mais importante para que role de verdade uma venda em arquitetura, design e engenharia, que é a conexão. Sem conexão, fatalmente você vai ter grandes dificuldades para conseguir gerar essa conversão tão desejada, né? De um prospect, de um futuro potencial cliente em um cliente real do seu negócio. Hoje a gente vai falar de rapport. Mas antes de tudo, para você que está nos assistindo aqui, curte o canal, ativa as notificações, que você vai receber mais conteúdos, mais lembretes a respeito de conteúdos bem como esse. Bem, olha só, para falar de rapport, eu não sei se você já ouviu falar, o que é rapport exatamente? Bem, rapport é uma palavra de origem francesa que significa trazer para perto, ou melhor, criar uma relação com alguém. Ou seja, é algo que você compreendendo é intencional. Você, através de algumas estratégias, algumas técnicas que eu vou contar logo aqui para você, você vai conseguir criar as condições necessárias para criar uma relação com uma pessoa. E lembrando, quando você está no processo de entender se aquela pessoa que se interessou pelo seu trabalho realmente merece seu trabalho, e principalmente se você vai conseguir atender ela, é muito importante que você crie essas condições para que essa relação se estabeleça. Porque, de fato, né, a gente sabe que o processo de comunicação, né, do profissional de arquitetura, design e engenharia com o seu futuro potencial cliente, ele é um processo lento, ele é um processo que é bom que seja lento, porque é assim que você vai entender realmente se você pode prestar o melhor serviço para esse cliente, ou se talvez você deva passar ele adiante e se debruçar, né, investir seu tempo, sua energia em uma outra possibilidade, em um outro futuro potencial cliente. E é por isso que a gente fala tanto de rapport, porque é nesse momento de você entrar em contato com alguém que o rapport vai se fazer necessário. Bem, o que é rapport exatamente, então? Imagine que você já atraiu aí algumas possibilidades, né? Você já tem pessoas interessadas no seu negócio, e se você trabalha apenas com indicação, o rapport também é muito importante. Independente se você está buscando essas oportunidades no mercado, está criando essas oportunidades, ou se essas oportunidades estão chegando até você, o primeiro contato é o momento que você precisa ter bastante cuidado e bastante carinho para tratar muito bem dessa pessoa, para efetivamente você se convencer se vale a pena seguir o trabalho ou se é melhor parar por aqui e investir aí seu tempo em outra oportunidade. E é por isso que o rapport se demonstra como algo fundamental. Exatamente o que é rapport? É aquele primeiro ponto, aquele primeiro contato, que não é apenas no primeiro contato, mas principalmente ele deve ser aplicado já no primeiro contato, nos primeiros minutos, nos primeiros segundos daquele primeiro contato, para você estabelecer uma relação. E esse rapport que a gente tanto fala, né, essa novidade que eu estou trazendo aqui para você, tem a ver com você se comportar com o seu comportamento perante essa oportunidade, ou seja, perante essa pessoa, né? Essa pessoa que vai estar na sua frente, ou vai estar no telefone, ou vai estar lendo um e-mail seu, não importa, você estabelecer conexão com essa pessoa é muito importante, e é por isso que a gente vai falar aqui de estratégias de rapport. Antes de tudo, eu vou te contar aqui alguns dados, tá? De 100%, né, das possibilidades de você conseguir fechar um novo contrato, você já parou para pensar quanto desse 100% de negociação, de contato, de conversa, de ligação, de reunião presencial, de WhatsApp, de e-mail, quanto disso tudo tem a ver com razão e quanto tem a ver com emoção? Você já parou para pensar exatamente quanto cada uma dessas duas partes muito importantes, razão e emoção, tem a ver com um bom fechamento de negócios? Vou te contar aqui, tá? Estudos falam que 90% tem a ver com a emoção e 10% tem a ver com a razão. Ou seja, o que eu quero te dizer? Que todos os teus conceitos técnicos, aquele palavreado difícil que a gente aprende ao longo dos nossos estudos e que sim, devemos utilizá-los
mas com moderação, para não gerar desconexão com alguém que sequer sabe o que significa a expressão mais cabulosa da arquitetura, do design e da engenharia. É nesse momento, para você aplicar bem as palavras e as terminologias, né, que você deve pensar que 90% é emoção. Ou seja, a gente fala, né, que venda, compra e venda, o processo de compra e venda, né, a emoção compra e a razão justifica, mais ou menos isso, né? Agora, é a emoção, exatamente, que gera a conexão, né? E o que é a emoção nesse caso, né? A pessoa que está do outro lado do balcão está olhando para você, né? No nosso caso, no outro lado da mesa, no outro lado da ligação, ele sentir que está falando com alguém que tem proximidade. Não é um super mega expert que, meu Deus do céu, se eu questionar alguma coisa, eu vou parecer burro, então eu vou ficar quieto. Essa é a pior maneira de conseguir gerar uma venda, quando você gera esse tipo de sensação nas pessoas. O importante é, independente do seu grau de conhecimento, né, dos seus estudos e tudo mais, você conseguir se aproximar dessa pessoa para que ela se sinta confortável. Quando ela se sentir confortável, ela vai realmente contar o que ela precisa, e esse é o momento que você vai conseguir efetuar uma boa venda, ou seja, conseguir melhores fechamentos de negócio. Então lembre-se, emoção é muito mais importante do que razão, quando a gente está falando num processo de aproximação e de fechamento de um contrato. É claro que você não pode esquecer de elementos racionais, fundamentais, né, para você estabelecer uma relação justa e que você vai conseguir entregar o combinado, né, caso contrário essa pessoa vai ficar indignada com você, poxa, esse cara me enganou. Não é isso, mas é muito importante que você estabeleça uma relação muito próxima com essa pessoa. E como é que você faz isso? Não sendo o melhor amigo dessa pessoa necessariamente, né? É através da emoção, entendendo quem é essa pessoa para você se aproximar dela. Outro ponto importante aqui, ó, desses mesmos 100% de possibilidades, né, de você fechar um bom contrato, olha só que interessante. 7% tem a ver com a palavra, que é o que eu acabei de dizer para você, né? As nossas terminologias, né, são importantes, mas a gente precisa tomar cuidado porque elas muitas vezes afastam, geram um afastamento, né, desconhecimento, né, para o outro lado, ou seja, faz com que essa pessoa se desconecte, e desconexão é o oposto do que você quer nesse momento. 38% tem a ver com o tom da voz. E aí, quando você está conversando com um vendedor, seja ele da natureza que for, né? Você está comprando aí uma roupa, você está comprando um automóvel, e aí o vendedor fala muito alto, ou o vendedor fala baixinho, né? Para quem gosta quem é mais expansivo, né? O vendedor que fala alto não vai incomodar, é um cara que, pô, legal, ele é super aberto, me conectei com ele. Para quem fala baixinho, esse cara incomodou. E se incomodou, afetou na emoção. E se afetou na emoção, se lembra que dos 100% de chances de você fechar um novo contrato, você vai estar jogando contra os 90% mais importantes que tem a ver com a emoção. Então, equilibrar o seu tom de voz é muito importante para que você gere esse rapport que a gente tanto fala, e é a conexão necessária para você estabelecer um bom processo de vendas em arquitetura, design e engenharia. E olha só que interessante, 55%, então, ó, 7% palavra, 38% tom de voz, e 55% tem a ver com a fisiologia. E é aquilo, né, que os mais experientes dão de dica para quem é menos experiente. Cara, você vai para uma reunião, se prepara, né? Pô, se organiza, coloca uma roupa legal. Você não precisa botar ali um terno e gravata se você for um homem, ou um vestido longo se você for uma mulher. Mas é importante que a gente se apresente bem, sendo quem nós somos para não parecer um teatro, mas sim, é importante, né? Como é que você tá? A sua aparência tá legal, né? Você tá sorrindo, muito mais importante do que a roupa, você tá sorrindo realmente, né? Você é uma pessoa agradável, você desperta emoções positivas no outro lado, né? Na outra pessoa. Se sim, parabéns, você vai estar jogando a favor de um ótimo fechamento de negócio. Se não, você vai estar dificultando, vai estar criando barreiras, e não importa se você é o melhor profissional da sua área, essas barreiras são quase que intransponíveis, porque lembrando, 90% de um bom fechamento é pura emoção. Se a gente criar barreiras, me desculpe, você vai ter grandes dificuldades de conseguir, né, de seguir nesse bate-papo com essas pessoas e efetivamente fechar um bom contrato. E olha só alguns elementos importantes aqui para estabelecer rapport com clareza, com rapidez, e você pode criar um checklist, anota aí, olha só. Ritmo da fala.
Você é uma pessoa que fala e chega a se engasgar, ou você é uma pessoa que fala tão lentamente que a outra pessoa fica lá ansiosa que você prossiga com mais rapidez. Quando você entende o que a outra pessoa quer, você pode estabelecer um ritmo de fala mais adequado com aquela pessoa. E sim, eu, André, preciso mudar meu ritmo de fala quando eu falo com a Joana de uma maneira diferente do que quando eu falo com o José. Porque eu efetivamente quero estabelecer uma relação, né, quero usar dos elementos de rapport para conseguir estabelecer uma relação mais próxima, mais emocional, para que eu consiga fechar melhores contratos para o meu negócio. Ou seja, eu preciso me adaptar. Ritmo de fala muito importante, pausas. Pausas é um grande segredo. Eu, particularmente, gosto de falar bastante, vocês já perceberam, né? E quando eu estou conversando com outras pessoas, eu procuro me policiar, mas eu também gosto de falar bastante. Mas quando eu estou discursando a respeito do meu trabalho, né, dos benefícios de contratar o meu negócio de arquitetura, design e engenharia, eu hoje procuro utilizar pausas. As pausas permitem que, primeiramente, eu respire melhor, eu já falo sobre respiração, mas também essas pausas criam pontos onde o outro lado pode interromper, sem ser chato, né? As pessoas gentis e delicadas não querem interromper as outras, e elas usam as suas pausas para utilizar como um ponto de intromissão gentil, educado, confortável, para que você não se incomode e para que ela possa perguntar alguma coisa. Talvez você esteja aí falando, e ela tem uma pergunta naquele momento, e ela segura a pergunta para o final da conversa, mas você vai falar tantas outras coisas que ela vai se esquecer de perguntar algo muito importante e que talvez seria a chave da sua venda. Então, é importante que você utilize algumas pausas para que a pessoa realmente consiga utilizar esse momento para fazer uma pergunta oportuna e prosseguir no diálogo, né, impedindo que você entre num monólogo e conseguir realmente estabelecer um monólogo com essa pessoa. Falei sobre respiração antes e a respiração gera sincronia. E aí, se você já tem um ritmo de fala estabelecido, algumas pausas planejadas no seu discurso e uma respiração confortável, isso faz com que você tenha um discurso gostoso de ser ouvido, né? E o outro lado, o seu futuro potencial cliente, vai se conectando com você, vai entendendo que é pai bola, né? Você fala um pouco com ritmo, com cadência, com algumas pausas, respirando, e o outro lado, o cliente aproveita as suas pausas, né, para respirar, para ele também poder falar, e fica aquela conversa gostosa. Você já teve em algum diálogo onde vocês dois falavam ao mesmo tempo, e aí os dois param de falar e fica aquele silêncio, e alguém vai lá e fala por cima do outro de novo? É muito ruim, né, quando a gente está num diálogo assim. Agora, quando a gente está bem equilibrado, né, a gente está falando com uma pessoa que permite que a gente continue o nosso diálogo, né, sem nos interromper, mas que essa pessoa também não vai falar por 15, 20 minutos a fio, ela vai dar tempo para outra pessoa intervir, né, e continuar esse diálogo legal, é muito mais gostoso. Então, ritmo de fala, pausas e respiração são fundamentais para você ter uma conversa agradável com uma pessoa. Isso vai estabelecendo o que a gente chama de rapport. Junto disso, tom de voz, que a gente falou a recém, né? Tom de voz é muito importante. Baixa o volume se necessário, levanta o volume se necessário, né? Fale mais abertamente, né? Quando necessário. É assim que a gente se aproxima de pessoas que a gente não conhece e se torna quase que um amigo imediato dessa pessoa, porque a conversa vai ficando gostosa, vai tendo um diálogo legal e isso vai estimulando com que as pessoas sigam esse diálogo e sigam conversando entre si. Volume, né, que eu citei antes, né, o volume é muito importante também, você conseguir ter o tom de voz equilibrado em um volume também, né, que colabore, né, você não sai aí gritando, por mais que isso seja do seu feitio, e também não fale tão baixo a ponto de do outro lado ficar incomodado, impedir todo momento para que você repita porque ele não entendeu, né, você equilibrar o seu volume, o seu tom de voz, faz com que isso gere essa aproximação que você tanto busca. E dois últimos pontos muito importantes. Lembre-se da sincronização que eu falei que tem a ver com a respiração, com o ritmo de fala, com as pausas, tom de voz e volume. Sincronização é muito importante. E um ponto fundamental, tome cuidado com as terminologias. Comecei esse papo falando sobre isso e termino falando também sobre ele. Terminologias rebuscadas em excesso geram desconexão. Ponto. Se você vai num médico e ele fala no termo, né, na terminologia que ele está habituado em falar com os seus colegas,
você vai se sentir legal, pô, esse cara conhece, né, do que está falando, mas você também vai ficar incomodado de pedir 10, 15 vezes durante uma conversa para ele explicar o que significa aquela palavra maluca que ele acabou de dizer para você, maluca para você porque você não conhecia, né? Isso acontece também conosco, profissionais de arquitetura, design e engenharia, que queremos estabelecer conexão através de rapport com os nossos futuros potenciais clientes. Lembre-se, rapport é a sua arma que não precisa estar escrita em lugar nenhum. Você não precisa fazer vídeo nenhum, você não precisa mandar e-mail, conteúdo, fazer nada de diferente a não ser conversar com as pessoas. Mas para tudo, né, para toda reunião e para toda conversa com uma outra pessoa, é muito importante que você se prepare, que você realmente entenda o que a outra pessoa está querendo saber de você. E a pergunta para fechar, né, eu vou deixar aqui uma pergunta e vou responder ela. A pergunta para fechar esse papo é a seguinte: como que eu consigo saber o que a outra pessoa quer para conseguir equilibrar meu tom de voz, ritmo de fala, pausas, volume, terminologia? Faça boas perguntas desde o início. Quando que você foi em uma loja de algum tipo de produto e o vendedor, ao invés de começar o discurso com você falando de carro, se você for comprar um automóvel, ele começou pedindo: e aí, como é que vai a sua família? Tá tudo bem? É assim, perguntando a respeito de coisas que eu gosto de falar, é assim que eu falo enquanto cliente. E é assim que o vendedor entende o meu ritmo, as minhas pausas, o meu tom de voz, se eu sou um cara tranquilo, se eu tenho aí, se eu gosto de uma sincronização na conversa, se eu sou aquele cara mega ansioso que só quer saber preço. É assim que o vendedor, em uma ou duas ou três perguntas muito simples, fora do panorama do produto, né, com essas perguntas que o vendedor, utilizando a meu favor e não contra mim, a meu favor, é assim que eu vou falar e é assim que ele vai me conhecer um pouquinho. E é a partir daí que ele começa a falar do automóvel para me vender o melhor automóvel que ele tem no showroom dele. E é assim que você, profissional de arquitetura, design e engenharia, também pode fazer para conhecer brevemente, rapidamente, quem é aquela pessoa, para aí depois utilizar as técnicas de rapport para se aproximar e gerar boas conexões, tá bem? Vou deixar um convite aqui para você, se você não conhece a plataforma Refresher, entra lá em refresher.com.br, cria sua conta gratuita e lá dentro você vai conhecer um negócio chamado gerência de contas, que é um apoio humanizado do nosso time para que você consiga fazer todo o percurso da captação de clientes e a venda efetiva através de ótimos conteúdos e o apoio de uma gerente de contas. Então minha dica para você é: conheça isso, é gratuito para você conhecer e conversa com o nosso time que eles vão te explicar mais, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.